Olá, boa noite, meus amigos da Aliança Bíblica de Bento Gonçalves. Já faz algum tempo que eu estive aí entre vocês e estou com saudades já. E pensei que talvez nesse final de semana nós iríamos nos encontrar. Mas quis Deus que não fosse assim e nós continuamos confiando nele. E essa noite, então, nós vamos compartilhar um pouquinho da palavra dele, mesmo nessa distância. E assim que der, com certeza, vamos poder nos encontrar. Então, quero que ao ouvir essa mensagem, todos vocês se sintam abraçados, todos vocês se sintam realmente muito queridos por mim, como vocês todos são. Essa noite eu quero compartilhar um texto que vem falando ao meu coração, pelo menos nas últimas 2 semanas, e é um texto que eu vou precisar que você use um pouquinho da tua imaginação para conseguirmos compreendê-lo de forma plena. Ok? Combinado? Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, e nós vamos ler os versículos 35 até o 41. Então vamos lá. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o versículo 41. E o texto então diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo d'água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então esse é um texto em que nós vimos aqui, Jesus estava com os seus discípulos e eles então estavam em uma margem do mar da Galileia e Jesus então fala para eles: olha, vamos até o outro lado. Quando eles foram até o outro lado, enquanto eles estão atravessando o mar da Galileia, um forte vendaval acomete sobre as águas e o barco então fica à deriva no meio desse temporal todo. O mar da Galileia, por ser uma porção de água, embora bem grande, ela não é tão grande quanto o oceano. Então, era muito comum que ventos agitassem bastante as águas naquela região. E foi isso que aconteceu. Mesmo assim, muitos dos seus discípulos eram experientes pescadores, então sabiam lidar com as intempéries do mar da Galileia naquele momento. Mas eles se viram impossibilitados, mesmo diante de todo o seu conhecimento, diante de toda a sua a sua experiência de pescadores, eles não conseguiam manter o barco e começa então a entrar água e o barco começa a dar sinais de que vai afundar. Nesse momento, era noite, está tudo escuro, eles perguntam se Jesus não se importava que todos eles morressem. E aí então, naquele momento, Jesus se levanta e pelo simples poder da sua palavra, tudo se faz quieto novamente. Esse texto, ele nos ensina algumas verdades sobre nossa vida. Então eu queria que você imaginasse que esse barco aonde Jesus está, somos nós. Nós somos pessoas que convidamos Jesus para entrar em nossa vida, fazer parte dela e estar conosco em todos os momentos. Imagina agora que o mar da Galileia representa a vida pela qual passamos. As pessoas, todas as circunstâncias de nossa vida são esse mar da Galileia.
e passamos por circunstâncias que às vezes são benéficas, boas, e às vezes passamos por circunstâncias que são extremamente difíceis e complicadas. Então eu queria usar essa noite esse texto exatamente com essa metáfora. Nós somos o barco, convidamos Jesus para fazer parte de nossa vida, e ao vivermos mesmo com Jesus, nós vamos ter alguns momentos difíceis em nossa vida. Então eu separo aqui 4 momentos em que tempestades afetam a nossa vida. E isso, então, exemplifica essa tempestade pela qual os discípulos estão passando no barco, mesmo com Jesus ali. Então, a primeira dessas questões, é que tempestades elas são imprevisíveis. Elas estão além da nossa capacidade de preparação ou até mesmo a nossa capacidade de presciência. O Mar da Galileia não era difícil prever quando viria uma tempestade. Em geral, vinha do Monte Hermon, um monte que tem neve no seu cume. Um vento gelado vinha desse Monte Hermon, e por causa das cadeias de montanhas que cercavam o Mar da Galileia, que está a 200 metros abaixo do nível do mar, esse vento gelado, quando chegava na superfície da água, ele não tinha como fugir por causa das outras montanhas, então ele acabava exatamente passando por ali e causava esse tipo de tempestade. Assim, mais ou menos, é com a nossa vida também. As tempestades, elas são imprevisíveis. As tempestades da nossa vida, as circunstâncias difíceis pelas quais passaremos, elas são imprevisíveis. Pode ser, talvez, relacionamentos que nós temos, que em algum momento até pareciam bons, mas daqui a pouco eles se tornam turbulentos e complicados. Pode ser relacionamentos com sócios de empresa, pode ser relacionamentos com amigos, pode ser um relacionamento com um colega de trabalho, pode ser um relacionamento entre pai e filho, pode ser um relacionamento entre marido e esposa, pode ser, enfim, todo tipo de relacionamento pelo qual nós passamos. E que em algum momento, talvez de forma imprevisível, eles se tornam complicados. Também algumas tempestades podem vir por causa de saúde. Nós, às vezes, estamos aqui, estamos com uma saúde boa, achamos que estamos com uma saúde boa, e de repente, em algum momento, em alguma circunstância, acontece algo que leva um ente querido nosso, ou até mesmo que nos acomete e nos dá um tremendo susto. Então, pode ser várias doenças que se descobre um diagnóstico e se fica um tanto quanto preocupado por causa disso, e isso se torna uma tempestade. Pode ser uma doença que acomete um filho, um pai, ou alguma coisa assim, e essa doença acaba evoluindo para uma circunstância bastante complicada, que nos tira realmente o chão e transforma a nossa vida da forma como aquela tempestade transformou a viagem dos discípulos. Então, pode ser como agora, essa situação toda da Covid, no qual nós conhecemos muitas pessoas que tiveram suas vidas ceifadas, ou outras que estão lutando por suas vidas em hospital, ou toda essa situação de bandeira preta, o fato de não podermos mais ter o comércio aberto livremente, como era até agora, e isso cai como uma tempestade nas nossas vidas, principalmente se dependemos desse sustento que agora nos é privado para sobrevivermos. Então isso também é uma tempestade. Talvez a situação de tempestade pode ser financeira. De repente, um mau investimento, um investimento apressado, um investimento que prometia ser bom se torna ruim, a perda de um emprego que nos obriga a abrir mão de vários confortos que antes nós tínhamos, o aumento dos preços que está aí à nossa porta e nos faz entrar no mercado cada vez com mais dinheiro e sair com cada vez menos produtos. Então, tudo isso são tempestades que acometem a nossa vida. E essas tempestades, elas são imprevisíveis. Não há como nós nos prepararmos para ela até que realmente ela chegue, e aí sim
nós vamos ter que lidar com toda essa situação. Então, o primeiro ensinamento que esse texto tem a nos dar é que tempestades, elas são imprevisíveis. Mas tem uma segunda circunstância que eu gostaria de compartilhar com vocês. Além de imprevisíveis, as tempestades, elas são inevitáveis. Elas vão além do nosso plano. Não há como nós desviarmos uma tempestade. Assim como aquele barco que estava no mar da Galileia, ele não tinha outra opção. Como, por exemplo, olha, vamos remar para a terra e vamos sair andando com o barco como se ele fosse um carro. Não tem como. Então, as tempestades são inevitáveis. Uma vez que estamos no mar da vida, nós vamos ter que passar por algumas tempestades. Não há como nós evitarmos, não há como nós nos protegermos, não há como nos escondermos embaixo da cama, não há como nos escondermos em nossos abrigos. A verdade é que as tempestades, elas são inevitáveis e nós vamos passar por essas tempestades. Então, tudo o que precisamos é compreender que, mesmo imprevisível, a tempestade também é inevitável para que passemos em nossas vidas, mesmo que Jesus esteja conosco. A terceira característica dessas tempestades é que elas são inadministráveis, ou seja, elas estão além das nossas forças. Seria muito legal se viesse uma tempestade que fosse administrável, mas isso seria um tanto estranho porque, na verdade, não seria tempestade, né? Seria qualquer outra coisa. Talvez uma brisa, talvez um vento forte, mas não mais do que isso. E aqui nesse momento, nesse barco agora com Jesus, essa tempestade é inadministrável, ou seja, ela vai além das nossas forças e dos nossos recursos. Nós não conseguimos encontrar em nós mesmos forças para conseguirmos administrar toda essa situação. Então isso é o que acontece no meio dessas tempestades. Tempestades em nossa vida, elas são imprevisíveis, nós não sabemos quando encontraremos elas. Elas são inevitáveis, isso quer dizer que uma vez lá dentro da tempestade nós temos que passar por ela. E a terceira característica é que elas são inadministráveis, ou seja, não há como nós administrarmos uma tempestade. Mas, por fim, nós temos uma quarta característica. E essa quarta característica nos ensina muito a respeito desta passagem. A tempestade, embora seja imprevisível, inevitável e inadministrável, a tempestade é uma oportunidade para o crescimento. Então, nós vamos perceber que passarmos por tempestades tem a ver com um propósito divino em nossa vida. Passar por tempestades é que nos ensina que quando acabam os nossos recursos, quando acabam as nossas forças, tudo o que nos sobra é Cristo. E esse é o grande ensinamento desta passagem. Essa passagem, ela mostra que quando os discípulos não tinham mais nenhuma capacidade para saírem da situação em que estavam, é aí que eles clamam então a Jesus. Então, de certa forma, tempestades em nossas vidas, elas nos ajudam a encontrarmos o real local de Jesus em nosso meio. E é isso que eu quero que nós olhemos nesse texto hoje. E se você perceber, o texto ele passa agora por 3 perguntas. Uma vez que eles chegaram na tempestade que era imprevisível, inevitável e inadministrável, agora nós vamos descobrir o poder de ensino que uma tempestade tem em nossa vida por meio de 3 perguntas. A primeira pergunta é quando os discípulos perguntam para Jesus no versículo 38, Mestre, não te importas que morramos? Essa é uma pergunta bastante forte.
Porque, de certa forma, a pergunta é assim: Senhor, tu estás realmente alheio à nossa dor? Tu estás realmente alheio à nossa dificuldade? Tu não está observando nada daquilo que nós estamos passando, Senhor? Não te importas conosco? Não te importas que morramos? Não somos nada para ti? Essa é a pergunta que os discípulos fazem para Jesus. E se nós olharmos para as páginas da Bíblia, nós vamos ver que essa pergunta já foi feita várias vezes, de várias formas, por várias pessoas. Eu quero aqui dar 2 exemplos. O primeiro exemplo é Jó. Quando Jó está no meio do sofrimento e ele clama dizendo: Deus, tu não está vendo pelo que eu estou passando? Acaso tu não estás vendo o que está acontecendo comigo? E eu quero lembrar também uma outra passagem famosa do Novo Testamento, que é quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro está doente, enfermo. Jesus ainda se demora um pouco para ir até Betânia, na casa de Lázaro. E quando ele chega, Marta, a irmã de Lázaro, fala para Jesus: Jesus, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O que Marta quer dizer, na verdade, nesse momento? Aquilo que todos nós pensamos e até mesmo questionamos durante um momento de dificuldade, uma tempestade em nossa vida. Senhor, tu não estava aqui na hora que precisava. Você chegou atrasado. E, na verdade, muitas vezes é isso que nós fazemos no meio da tempestade. Então, aqueles discípulos não são diferentes de mim e não são diferentes de vocês. Não são diferentes de nós todos que, quando em meio a tempestades, olhamos para Jesus e dizemos: Senhor, não te importa que a gente morra? Talvez os discípulos estavam pensando mais ou menos assim: puxa vida, nós estamos fazendo a coisa certa. Nós estamos fazendo tudo certo. Abandonamos as redes de pesca para seguirmos a Jesus. Jesus está aqui ensinando as pessoas. Nós estamos com Ele, aprendendo, ouvindo o Evangelho verdadeiro, entendendo que Ele é o Messias. Estamos abrindo mão de tudo em nossa vida para seguir Jesus. E passamos por tempestades? O que está acontecendo? Talvez nós, como cristãos, às vezes possamos cair na mesma armadilha. Eu sou cristão. Eu vou na igreja, eu entendo o Evangelho, eu tento viver a minha vida pautado pelos valores do Evangelho. Por que minha vida passa por essas tempestades? Senhor, não te importas que morramos? E nós vamos descobrir que, na verdade, o mais perturbador é a posição na qual Jesus está enquanto os discípulos estão passando pela tempestade. O texto nos diz que Jesus estava dormindo. A impressão que nos dá é que Jesus, quando está dormindo, não está fazendo nada. Ele não está nos ajudando, ele não está colaborando com as nossas circunstâncias. Ele está alheio às nossas necessidades, às nossas vontades e às dificuldades que enfrentamos em nossa vida. Muitas vezes nós olhamos e dizemos: Jesus, está dormindo? O que está acontecendo? E, na verdade, Jesus, mesmo dormindo, está no controle de todas as coisas. Jesus, ele vai mostrar para esses discípulos que ele tem um plano, mas que o plano passa pelo tempo de Deus e também por um plano divino que não é o nosso plano. Jesus está aqui pronto para nos ensinar que o plano e o tempo de todas as coisas darem certo estão nas mãos dele e não em nossas mãos. Então, a primeira pergunta que eles fazem para Jesus é uma pergunta bastante profunda, que eu não sei onde você está nesse momento. Não sei pelas dificuldades e por que momentos difíceis de tempestade você tem passado na tua vida. Mas talvez a gente faça a mesma pergunta. Senhor, realmente não te importas com essa nossa condição? Tu realmente não vai ouvir nosso clamor e nosso pedido? E aí então vem a segunda pergunta
que o texto vai nos explicar, que é Jesus, que no versículo 40, então, faz a segunda pergunta desse trecho. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Agora Jesus vai nos explicar que fé é diferente de ter medo e que ter fé é exatamente não temer. As circunstâncias, como eu já falei para você da tempestade, é que ela é imprevisível, inevitável e inadministrável. Então, para nós, ela é impossível de ser dominada, de ser sanada. Então, o primeiro sentimento que vem à nossa cabeça é medo. Temos medo do resultado, que não é aquele que queremos, temos medo das circunstâncias todas. E é interessante, como Jesus vai explicar, que ter medo é diferente de ter fé. E eles deveriam ter confiado na promessa que Jesus fez, porque Jesus, quando entrou no barco com eles, disse: vamos até o outro lado. Algum plano de Jesus é frustrado? Não. Nenhum plano de Jesus pode ser frustrado. Então, se o plano de Jesus, quando entrou no barco, era chegar do outro lado, eles tinham que confiar em Jesus, sabendo que chegariam ao outro lado. A presença de Jesus naquele barco é a garantia de que tudo vai acontecer conforme o plano dele. A garantia de termos Jesus em nossa vida é a garantia de que tudo vai acontecer de acordo com o plano que ele tem para nós. Então, nós precisamos confiar. Nós precisamos confiar mesmo sem ver. E aqui eu lembro de Tomé. Quando Jesus ressuscitou, apareceu aos discípulos, Tomé não estava junto na primeira vez. E quando contaram para Tomé, Tomé disse: não. Eu só vou acreditar quando eu tocar. Quando eu encostar lá nas chagas de Jesus, aí eu vou ficar tranquilo, sabendo que é ele. E quando Jesus aparece mais uma vez, e aí então diz para Tomé: oi Tomé, tudo bem? Você não quer tocar? Encoste aqui. E aí naquele momento, quando Tomé toca, Tomé expressa dizendo: Senhor meu e Deus meu. E Jesus diz: Tomé, você só acreditou porque tocou? Mas muito mais felizes serão aqueles que crerem, mas não vão ver o que você está vendo. Então, na verdade, o elemento fé tem a ver com a confiança de que o que Cristo nos garantiu que vai acontecer, vai acontecer. O fato de Jesus estar conosco no barco não impede que tempestades aconteçam, pelo contrário. A tempestade tem um elemento didático de nos ensinar a andar por fé e não por circunstâncias. Quando Jesus nos tira as boas circunstâncias e tranquilas da vida, é para nos ensinar que devemos continuar confiando nele acima de tudo. A fé em Cristo, ela não é alheia às tempestades da vida. A fé em Cristo está presente ainda que as tempestades estejam presentes. Então, ter fé em Cristo é sentir paz apesar das tempestades. Essa é a fé que Cristo quer que nós manifestemos. Apesar das tempestades, nós vamos continuar depositando nossa fé nele. O que nos leva agora, então, à terceira pergunta que os discípulos vão fazer no versículo 41, já no fim do texto que lemos. E a pergunta é: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E essa é a maior pergunta que nós vamos poder responder em nossa vida. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus no universo? E essa pergunta que os discípulos fazem agora, logo no início do Evangelho de Marcos, capítulo 4, quem é este? Ela é respondida por todo o texto bíblico. E é aí que agora a nossa confiança e a nossa fé deve fazer valer. Porque quando perguntam quem é este Cristo,
Esse é o Cristo que é antes da criação do mundo, como Paulo falou para nós. Este é aquele pelo qual todas as coisas foram criadas. João também nos expressa isso no início do seu evangelho, que sustenta todas as coisas com o poder de sua palavra. Esse Jesus é aquele sobre quem os profetas falaram. Esse Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Jesus é aquele que dá significado a todas as festas que Israel fazia. Esse é aquele que dá significado a tudo aquilo que acontecia no tabernáculo durante a marcha que Israel fazia no deserto. Esse Jesus Cristo é o Verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Esse Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega, que Apocalipse nos ensina quem ele é. Esse Jesus Cristo também é o pão da vida. Ele é o bom pastor. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a videira verdadeira, na qual todos nós que estivermos ligados a Ele, daremos frutos. Quem é este? Essa é a pergunta que eu quero que você responda essa noite. Quem é esse Jesus para você? Porque uma coisa eu posso garantir: a nossa vida não vai ser livre de tempestades. Essas tempestades, elas virão sobre nós e elas serão imprevisíveis, inevitáveis e inadministráveis. Mas se você tiver Jesus no teu barco, essas tempestades também serão oportunidades para podermos responder: quem é esse Cristo para nós? Então, meus amigos da Aliança Bíblica de Bento Gonçalves, nesse momento bastante tempestuoso de nossas cidades, do nosso estado, do nosso país, da situação complexa pela qual estamos passando nesse momento de coronavírus, eu quero te fazer confiar, eu quero te incentivar a confiar neste Cristo, que é aquele que é antes da criação do mundo, por meio de quem todas as coisas foram criadas, e sustenta tudo pelo poder da sua palavra. Nesse verbo que se fez carne e habitou entre nós, no Alfa e o Ômega, que é o pão da vida e o bom pastor, aquele que é a nossa ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, e a videira verdadeira, que nos faz dar muitos frutos para Deus. Então, se você está nesse momento tempestuoso, procurando alguma forma de eliminar essa tempestade, eu quero te dizer que você tem Cristo, que você pode confiar em Cristo, e que nos momentos tempestuosos, Cristo é a única forma que nós temos de vencer essa tempestade, pelo seu poder. Então eu quero orar nesse momento, pedindo para que você baixe sua cabeça, pense nas tempestades pelas quais você está passando, pense nos momentos tempestuosos e realmente convide Jesus para fazer parte disso. Vamos orar? Senhor Deus, agradecemos a Ti, porque Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Tu és a rocha, Tu és o único que pode nos ajudar nesses momentos tempestuosos e difíceis. Não só como sociedade por causa do Covid, mas todas as tempestades que abalam nosso coração e que nos levam a clamar, dizendo: Tu não te importas conosco. E Deus, tudo isso para que possamos desenvolver uma fé verdadeira, uma fé madura que olha para Ti e confia no Teu trabalho em nossas vidas.
É isso que nós pedimos. Ajuda-nos a te encontrar nesses momentos de dificuldade e tempestade. Porque só assim, e só assim mesmo, nós conseguiremos passar por essas tempestades de nossa vida confiantes e em paz. Para isso, nós entregamos agora tudo isso nas tuas mãos. Amém. Então, meus amigos da Aliança Bíblica de Bento Gonçalves, foi um prazer. Mesmo que nessa circunstância tão inovadora, mesmo que nessa circunstância tão complexa, poder falar um pouquinho para vocês a respeito da graça, do amor e da presença de Cristo em nossas vidas. Que essa mensagem possa ser um bálsamo para o coração de vocês nesses momentos de tempestades. Que Deus esteja conosco, que Deus abençoe todos vocês. Amém e até a próxima, que eu espero que possamos estar juntos e possamos nos ver face a face. Um abraço a todos vocês.